Fala galera, aqui foi o professor Daniel. Voltamos aqui para a segunda parte, tá? Da aula 2, que até então a gente vai agora exercitar. Então vamos à aula e toca aí a vinheta. Olha lá, o primeiro exercício que a gente vai fazer, a gente vai analisar e verificar quem são os termos semelhantes, tá? Em cada item da letra A até a letra H. Então vamos lá então. Então na primeira situação a gente vai analisar, tá? Vamos aqui dividir o nosso quadro, tá? Então você analisa o seguinte, ó. Você analisa comigo o seguinte, ó. Aqui você tem a mesma variável, né? E aqui você tem a mesma variável. Então analisa os expoentes, ó. Os expoentes eles são o quê? Eles são diferentes, né? Então a gente pode afirmar que eles não são semelhantes, né? Não são semelhantes. Novamente, porque tem a mesma variável, só que os expoentes são diferentes. Então, para ser semelhante, tem que ter a mesma variável e o mesmo expoente, ou seja, a mesma parte literal nesse caso. Então, nesse caso, eles não são semelhantes, tá? Vamos para a letra B. Olha lá. Na letra B, mesma ideia, ó. Você tem aqui a mesma variável com o mesmo expoente e a mesma variável com o mesmo expoente, beleza? Aí você analisa, olha, professor, então nesse caso a gente pode afirmar que como tem a mesma parte literal nos dois termos, então nesse caso eles são semelhantes na letra B, tá? Aí na letra C. Na letra C, mesma ideia, ó. Mesma variável, mesma variável. Nesse caso, x com x. Aqui, ó, você tem o y quadrado e o y quadrado. Então, nesse caso, a gente pode afirmar que esses dois termos eles são semelhantes. Certo? Muito bacana, tá? Vamos para a letra D. Olha a letra D. Apesar que você tem um A que está aqui na frente e o B está aqui na frente, mas repare que isso aqui é um produto. Então, posso dizer que 6BA é a mesma coisa que 6AB. Ou seja, não vai influenciar em nada no nosso termo, tá certo? Então, a gente pode afirmar que, se você analisar e verificar, nesse caso, eles são semelhantes, tá? Então, eles são semelhantes. Talvez você pergunte, mas professor, mas por quê? Cuidado. aqui entre a variável e a nossa parte numérica existe um produto, né? Um produto, isso aqui é fundamental na parte da álgebra, né? Muito importante. Então, entre a variável e a parte numérica existe um produto, tá? Da mesma forma que existe um produto entre a nossa parte, entre as nossas variáveis também, tranquilo? Então vamos aqui, ó. Olha a letra E. A letra eu tenho x e aqui é y, nada a ver. Então, eles não são semelhantes, tá? Olha aqui a nossa letra F. Nossa letra F eu tenho aqui o y e eu tenho aqui o y. Então a gente pode afirmar que eles são semelhantes, tá? Olha ali. Letra G, olha lá, eu tenho aqui o x, eu tenho o x a terceira. Então aqui você já matou a situação. Ó. Como aqui é 1 e aqui é 3, então eles não são semelhantes. Tá? Não adianta nem você analisar o y também. Ó. Aqui é 3 e aqui é 1, então nesse caso eles não são semelhantes. Tá? Nossa letra G não são semelhantes. Aqui, ó, a nossa letra H, nós temos aqui o x, eu tenho o x, por enquanto são semelhantes. E aqui é o y e aqui é o y. Então, nesse caso, a gente pode afirmar que eles são semelhantes. Talvez você pergunta assim, mas professor, olha lá, aqui é negativo e aqui é positivo, cuidado. Que tanto positivo, tanto negativo, isso é da parte numérica, tá? Se você separar e analisar, por exemplo, aqui a parte numérica aqui é o mais 1, tá? E aqui é o menos 1. Mas eles são sinais diferentes. Não interessa. Interessa, o importante é que você entenda que para ser semelhante tem que ter as mesmas partes literais. Sendo que o sinal sempre vai acompanhar a parte numérica, não nesse caso, a nossa parte literal, tá? Beleza? Então, a gente pode afirmar que eles são semelhantes. Então, tá aí a nossa primeira questão. Nossa segunda questão. Segunda questão, a gente vai resolver duas situações, problemas, tá? Vamos resolver cada uma delas utilizando aquele método que a gente mostrou para você. Primeiramente, vai procurar quem são os termos semelhantes, depois você agrupa e, por último, você resolve a parte numérica conservando os mesmos termos semelhantes, nesse caso.
vamos aqui procurar quem é semelhante ao nosso x ao quadrado. Primeiramente, a gente vai marcar, ó, x ao quadrado. Aí eu analiso, ó, aqui é x, não é semelhante, e aqui é y, aqui é menos 3x ao quadrado. Então eu posso afirmar que esse 3x ao quadrado, ele é semelhante ao nosso x ao quadrado, beleza? Então daqui a pouco, pela ordem, a gente vai agrupando. Aqui, ó, vou marcar aqui um tracinho, né? Vou procurar quem é semelhante ao nosso menos 3x. Então, quem é semelhante ao nosso 3x é o nosso mais 8x. Então, a gente vai agrupar e a gente vai analisar depois no cálculo a nossa resolução. E vamos para os termos semelhantes, ó. Aqui é menos 1 e aqui é menos 6. Então, se você analisar e verificar, os termos semelhantes são aqueles que não têm nenhuma parte literal, ou seja, é zerado nesse caso. É um termo dependente no caso. Então, vamos agrupar, ó. Vai ficar aqui, ó, x ao quadrado, agrupando, né? Trazendo menos 3x ao quadrado. Talvez você pergunte assim, meu professor, Se eu trazer ele para cá perto do x ao quadrado, não vou ter que mudar o sinal dele de acordo com as equações? Você falou certo. isso aqui é uma expressão. Eu posso mexer nos termos, trazendo para frente, trazendo para trás, mas você não altera o sinal desse termo. Você só altera quando é uma equação, quando você tem mudança de membros, tá? Passo do primeiro membro para o segundo membro, aí você troca o sinal. Muita aluno às vezes fica nessa dificuldade, justamente porque pensando, ó, eu vou trazer o menos 3x ao quadrado para cá, para frente, então eu vou trocar o sinal. Não, isso aqui é uma expressão algébrica, ou seja, não tem igualdade, tá? Não tem igualdade, beleza? Então, continuando aqui, ó. Então, tem aqui o menos 3x, tá? Agrupando, né? Aí o semelhante dela é o mais 8x, ó. Mais 8x, beleza? Mais 8x. Aí, ó, quem é semelhante, ó, o termo dependente, que é o menos 1, tá? E o menos 6, beleza? Depois que a gente agrupou, a gente vai resolver utilizando o método dos números inteiros, né? Sinais iguais você soma, sinais diferentes você subtrai, tá? Então aqui na frente é 1, tá? Subtraindo 1 de 3, repara que eu só estou calculando a parte numérica, aquilo que a gente mostrou para você na aula 2, né? Então, fazendo essa operação vai ficar menos 2, tá? Menos 2. Aí eu repito, ou seja, eu vou conservar a parte literal, que é a mesma, que é x ao quadrado, né? Aqui operando, ó, menos 3 com 8 positivo, isso aqui vai dar mais 5. Mais 5, nesse caso, x, tá? Certo? E, por último, termo semelhante, ó. Menos 1 com menos 6, isso vai dar menos 7, somando e conservando o sinal. Então, tá aí a nossa redução desse polinômio, né? Então, a gente reduziu para 3 termos, nesse caso, é um trinômio. Tranquilo? Certo? E se você perguntasse qual é o grau maior? O grau maior é aquele termo que vai predominar. Então, nesse caso, o grau maior, então a gente pode afirmar que esse é um polinômio de segundo grau, tá? Porque o grau maior, aqui é 1 e aqui não tem nada, então permanece aquele grau que é maior, que no caso é o nosso x ao quadrado. Então, eu posso afirmar que isso é um polinômio de segundo grau, tá? Olha lá, então vamos resolver aqui essa segunda situação. Agora a gente vai acelerar um pouquinho, né? Certo? Vamos procurar quem é semelhante, ó. 4x à terceira. O semelhante dele está aqui, ó. Menos 6x à terceira. E o mais 3x à terceira, ó. Então, você agrupando, vamos colocar aqui, ó. 4x à terceira. Aí, ó, menos 6x à terceira. Sempre agrupando, né, os termos semelhantes. E mais 3x à terceira, tá? Vamos ver quem é semelhante ao nosso menos 5y. Então, tenho esse garoto aqui, esse e esse, tá? Então, vamos agrupar. Então, menos 5y, mais 7y e menos 2y. Então, a gente agrupou, tá? Vamos, então, agora resolver. Vamos lá, então. Somando aqui, ó, somente a parte numérica, ó. Eu tenho aqui 4. Com 3, isso aqui vai me dar 7, tá? Tirando 6, aqui vai dar x, 1x à terceira. Aqui é a mesma coisa que x à terceira, tá? X à terceira. Tranquilo? A gente vai repetir aqui, ó, menos 5y com menos 2y. Isso vai dar menos 7y. Eu vou repetir aqui o mais 7y, ó, mais 7y. Então, repara que eles são simétricos opostos, né? Toda vez que você tem dois termos que têm sinais diferentes, você acaba, né, no caso, zerando, né? Então, a gente pode zerar. Subtraindo, né, vai dar 0y, que vai dar a mesma coisa que 0. Então, a nossa resolução ficou em x à terceira. Então, ou seja, foi a nossa redução dessa nossa expressão algébrica, tá? Então, tenho aqui, né, resolvido, acabou reduzindo para o monômio, tá?
Então tá aí a nossa segunda questão resolvida. Vamos para a última questão, que é a terceira questão, que ele pede para você classificar, só recapitulando da aula 1, a classificação, quando é monômio, quando é binômio, quando é trinômio, tá? E também a gente vai determinar o grau desse monômio, beleza? O grau da nossa expressão algébrica. Então, nossa primeira linha aí, que é essa aqui, ó. Então, ou seja, eu tenho aqui 3 termos, tá? Classificando aqui, né? Eu tenho 3 termos. Então, nesse caso, isso é um trinômio, né? Trinômio é aquela expressão algébrica que vai ter 3 termos, tá? Então, nesse caso aqui, olha, na segunda linha, ó, nesse caso eu tenho aqui apenas um termo. Então, eu chamo isso de monômio, né? Nesse caso, monômio. Certo? Aqui, nessa terceira linha, olha lá, eu tenho 2 termos, que é o x à terceira e o menos 7. Então, isso chamamos isso de binômio, tá? Binômio, tranquilo? E eu tenho aqui, nesse caso, na nossa última linha, eu tenho aqui, ó, mais 15, mais y à quarta, mais z. Então, nesse caso, isso aqui são 3 termos. Nesse caso, isso é um trinômio, beleza? Vamos agora para a nossa coluna ao lado, que ele quer que a gente determine o grau desse monômio. Ou seja, você vai procurar aquele termo que tem maior grau. Então, tenho aqui, ó, o 1 do x e eu tenho aqui do y quadrado. Então, vai prevalecer do nosso y quadrado, tá? Nosso y quadrado. Então, nesse caso, a gente afirma que ele é um monômio, perdão, essa expressão, ela é de grau 2, ou do segundo grau também, tá? Nesse caso, eu tenho apenas um termo. Então, nesse caso, se você pegar, fazer aqui no canto, ó, x elevado a 1 vezes y elevado a 1, e se você somar, isso aqui vai dar 1 mais 1 vai dar 2, tá? Apenas para determinar o grau do monômio. Então, nesse caso, a gente pode afirmar que esse monômio, ele é um monômio de segundo grau, tá? Segundo grau. Olha lá, x à terceira e menos 7, ó. O grau maior, nesse caso, é do nosso x à terceira, ó. Do nosso x à terceira. Então, a gente afirma que esse binômio é de terceiro grau, tá? E para finalizar, então, repara que eu tenho aqui 3 termos, nesse caso, aí você vai para a parte literal, esquece o termo dependente. Então, você analisa, ó, y à quarta e z, tá? E z, que é 1, né? Então, nesse caso, isso é um trinômio que ele vai ter de quarto grau. Prevalece sempre aquele termo que tem grau maior, que tem o expoente maior nesse caso, tá? Certo? De quarto grau. Certo, galera? Muito obrigado. Essa aí foi a parte 2, a parte de exercício da aula 2. Muito obrigado e até a próxima.